Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas antes, se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e acionem a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos aqui nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Seu like e sua inscrição aqui são muito importantes, porque quando a gente publicar vídeos, o YouTube vai impulsionar nosso vídeo, vai entender que vocês gostaram, tá bom? E mais pessoas vão acompanhar também. Caio encontra a carta deixada por Agatha, revelando o motivo pelo qual ela desapareceu. E quem dá essa carta para Caio é Angelina. Angelina diz que não deu essa carta para Caio antes porque ela tinha prometido para a Agatha que só daria a carta no momento certo. E qual seria o tal momento certo? Eu vou explicar qual seria esse momento certo, mas antes vocês têm que entender uma coisa. Caio acaba descobrindo que sua mãe não morreu. Isso tudo aconteceu quando o advogado de Caio exigiu que ele fizesse um teste de paternidade provando que ele é filho de Agatha. Mas Caio não conseguiu fazer esse teste. Por que Caio não conseguiu? Caio teve que ir até o caixão da sua mãe e abrir o caixão dela. Quando ele abre, ele constata que não havia nada dentro do caixão da mãe. Era para ter um corpo lá, pois todos acreditam que Agatha morreu no parto de Caio. E não tinha nada. Caio recorre ao delegado Marino. Nesse momento se inicia uma investigação, onde o Marino acaba descobrindo que Agatha mantinha um caso com o médico que estava cuidando delas, cuidando do parto dela. Por que o delegado Marino descobre isso? Porque quando o delegado Marino vai até o médico onde Agatha deu a luz a Caio, ele descobre que no hospital todos sabiam que a Agatha tinha um caso com esse tal médico que fez o parto da mãe de Caio. E o médico desapareceu exatamente quando Agatha foi tida como morta por todos. Esse médico desapareceu. E até hoje ninguém sabe o paradeiro do tal médico. Então, nesse momento, o delegado Marino junta as peças do quebra-cabeça e descobre que Agatha só pode ter desaparecido com um tal médico. É aí que a Angelina entra na jogada. A Angelina é chamada pelo delegado para um depoimento informal. E aí ela conta detalhes sobre a vida de Agatha. Diz que ela não é confiável e que ela sabia desse caso que ela tinha com esse médico e ela desapareceu. Mas ela não entra muito em detalhe. E aí a Angelina vê o sofrimento de Caio e acha que é a hora de entregar essa carta para Caio. Detalhe, essa carta era para ser entregue no momento em que Caio tivesse sem ninguém. O pai dele tivesse tirado tudo de Caio, para Caio ter um conforto sabendo que tinha alguém por ele nessa vida. Foi nesse momento em que Angelina foi orientada para dar a carta para Caio. E aí ela dá essa tal carta para Caio, no qual no teor da carta ela conta que nunca deixou Caio desamparado. Sempre teve pessoas da confiança dela ao lado de Caio. E Caio sempre foi vigiado por ela. E na carta também ela conta para Caio que ela desapareceu pois não estava mais suportando viver ao lado do pai e nunca que Antônio iria aceitar ela se envolver com outro amor, com outra pessoa. Então por isso a Agatha desapareceu, mas nunca abandonou o filho, sempre esteve por perto. Caio chora muito quando tá lendo a carta e vai aos prantos. Deixa o like, tá certo? Vamos continuar aqui. Mas essa história vai ficando mais cabeluda ainda, quando Caio também descobre que Agatha teve um caso com Gentil, o pai de Jonatas, e Jonatas é irmão de Caio. O negócio vai ficando num emaranhado de confusão aí, que Caio constata que a mãe dele não era essa mulher aí que ele tanto idealizou. Enfim, porque Antônio sempre disse que a Agatha era um exemplo de pessoa, enfim. Ele constata que não era bem assim não, a mãe abandonou ele por um motivo que ele até hoje não entende, mesmo lendo a carta. Ele não entende muito, ele acha que a mãe não deveria ter feito isso,
que dava um jeito, que fugia com ele, mas não deixava ele naquela situação ao lado do pai, sofrendo, sabendo que nem ela aguentou viver ao lado do pai. Essa é a justificativa de Caio. E eu até concordo com ele. Dava muito bem para ela fugir. Mas tem um ponto aí. Se ela foge, certamente Antônio ia encontrar ela. Um homem é muito poderoso. Um homem tem muito dinheiro. O homem ia gastar o dinheiro todo que ele tem atrás de Agatha. Então, assim, ele não ia deixá-la em paz. A única forma de deixar a Agatha em paz seria justamente fazendo o que ela fez, né? Ela sendo tida considerada como morta. Aí sim, Antônio ia sossegar, ia seguir a vida dele e por aí vai. Mas o que me chama a atenção disso tudo é que Agatha preferiu fugir com um desconhecido, entre aspas, né? Mas é um desconhecido, do que viver com Antônio. Pra você ver como o homem é cabuloso. Pra você ter ideia como viver com Antônio é barra pesada, meus caros. Que Agatha deixou um filho na mão desse homem e preferiu fugir com outro homem para viver o seu romance. Que situação, hein? Que situação. Não queria estar na pele de Caio, não. Caio vai sofrer muito. Vai sofrer muito quando saber que a mãe o abandonou nas garras do pai que ela tanto tem pavor, tá? Deve ser uma decepção muito grande. Apesar dela ter os motivos dela, de dizer que sempre estava olhando por Caio, mesmo de longe. Mas teve momentos que Caio sofreu muito na mão de Irene e do próprio Antônio, que o culpou a vida toda. Então, Caio não merecia passar por isso. É só a minha opinião. Vocês também concordam comigo? Você acha que Caio merecia passar por isso? E detalhe, você vê dessa situação toda que Caio viveu em um lar que podemos dizer assim, que não era um exemplo para uma pessoa se viver, né? Mesmo um lar completamente conturbado, onde tinha briga, onde tinha interesse, onde tinha briga por herança, enfim, tinha de tudo nesse lar. E Caio ainda conseguiu tirar tudo isso da sua vida, esses exemplos ruins, e se tornou um exemplo de homem. Se tornou um homem exemplar, por assim dizer. Então, você vê que ele não se corrompeu no lar onde ele vivia. Correto? Vocês entendem isso? Porque é muito difícil você viver em um lar no qual você tem um pai como Antônio, uma madrasta como Irene, e normalmente o que você tem de exemplo é uma governanta, que vamos dizer assim, era a mãe de todos, como diz Caio, cuidava de todo mundo, ele não tinha aquele momento exclusivo com Caio, não se dedicava exclusivamente a Caio, ele era mãe de todos da casa e cuidava de tudo, ela não tinha tempo para Caio. Caio tinha tudo para se tornar um homem revoltado, e Caio mesmo assim se transformou no oposto, se transformou em um exemplo de ser humano. Então, enfim, eu vou ficando por aqui. Comente bastante. Vocês que chegaram até aqui e não deixaram o like, não se inscreveram no canal, não acionou a notificação, faz isso, meus amores. Sempre que vocês fazem isso, engrandece muito aqui o nosso canal. O ADM fica muito grato. Eu também fico muito grato quando vocês deixam o like, se inscreve. Chegou até aqui e não fez isso? Faz, que eu fico muito contente. Anima, dá um ânimo, sabe? Pra gente continuar trabalhando aqui. Então eu conto com vocês, tá bom? Deixa o like, tá certo? Compartilha o vídeo, acione a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos aqui, vocês serão os primeiros a saber. Tchau, tchau.